Quero colocar diante de você o seguinte: para onde vai ou onde vai parar o avanço muçulmano no mundo? O avanço muçulmano hoje é uma realidade no mundo. Lá no Oriente, até no Oriente, o islamismo não é proveniente do Oriente Médio, é muito longe. O Oriente do Oriente Médio é muito longe. Lá na Ásia, países como Bangladesh, Mianmar, há países que são muçulmanos, de dominação, de maioria muçulmana lá no Oriente. E o Marco Polo, em 1250, 1300, andou viajando por vários países, mas principalmente pela China, entre os mongóis, a terra do Gengis Khan. Ele fala que andou por muitos países onde a regra era muçulmana, eles eram seguidores do Maomé. O Marco Polo escreve no seu livro. E esse livro ficou marcado porque até então o Oriente era desconhecido para o Ocidente. Mas em 1300 o islamismo estava bem estabelecido lá no Oriente. De lá para cá cresceu. No Oriente Médio continua crescendo e dominando. O grande projeto atual do islamismo para o Oriente Médio é dominar por completo e expulsar os cristãos de lá. A Síria, onde começou a igreja dos gentios, em Antioquia, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, está na Síria. Por causa disso, Damasco, onde o apóstolo Paulo se converteu, ali o evangelho cresceu e prosperou e se acomodou. Os cristãos continuaram ali como uma parcela significativa da população na Síria e no Líbano. Eles, na maioria católicos, maronitas, ortodoxos, daquela região ali, se acomodaram, eram cristãos tradicionais e, de certa forma, conviviam com os muçulmanos, que também, de certa forma, estavam um pouco divididos. Havia muçulmanos, tanto na Síria quanto no Iraque, de diferentes denominações, digamos assim, xiitas, sunitas e vários outros. Eles, de certa forma, se toleravam e conviviam. E de algum tempo para cá, o equilíbrio foi totalmente rompido. E em todos esses países existe uma tendência de dominação e expulsão das minorias, inclusive dos muçulmanos também, que são de outras denominações. Por exemplo, no Irã predomina os xiitas predominam no Irã. Já no Iraque são mais sunitas, embora existam muitos xiitas também. E com isto, eles estão ainda em briga entre si, a menos que haja um inimigo comum, como Israel ou os Estados Unidos. Neste caso, eles se unem, mas há uma tendência de consolidação do poder nesses países do Oriente Médio, países árabes e de maioria muçulmana. Eles estão dominando e consolidando o poder. Um país onde isso é bem claro em nossos dias é a Turquia, que tinha pretensões de entrar para a Europa e chegou a começar conversações e tomou providências, mas de uns tempos para cá eles se afastaram por completo, porque não quiseram praticar uma democracia ampla, tolerante, e debandaram por completo para o radicalismo muçulmano. Isto tem trazido muitos lucros para o seu Erdogan, que é o, digamos assim, o virtual ditador atual da Turquia,
que anda mudando todas as leis, a Constituição, prendendo opositores e estendendo com mão de ferro o seu domínio sobre o país. Ele tem pretensões de ser o grande líder muçulmano do mundo, o grande califa, o Erdogan da Turquia. A Turquia, até poucos anos atrás, era um país democrático, tolerante para com as outras religiões. Hoje não, hoje é um país totalmente muçulmano, radical, atacando, perseguindo os outros e expulsando de seu território os que não são muçulmanos e matando também muitos. Isto é na Turquia. Bom, no Iraque, os Estados Unidos entraram e o resultado daquilo é que foi rompido aquele equilíbrio. Hoje o Iraque é muito mais muçulmano, a pequena minoria cristã está sendo dizimada, perseguida e expulsa. Existem muitos iraquianos fora do país. Ali no Iraque, o Estado Islâmico, que é formado em cima dos xiitas, eles, apoiado pelos xiitas, o Estado Islâmico dominou uma região, expulsou cristãos, destruiu templos cristãos ali e está muito ainda impregnando aquela região de um radicalismo islâmico muito forte. O Iraque vai se tornando cada vez mais islâmico. Síria também, Líbia também, onde os Estados Unidos entraram e assim por diante. Em todo o Oriente Médio, a tendência é de os países consolidarem a predominância muçulmana, o poder nas mãos dos muçulmanos e expulsarem os outros e se unirem contra Israel e os Estados Unidos. Essa é a tendência no Oriente Médio. Mas os muçulmanos estão se expandindo, porque no Oriente Médio eles estão se unindo para lançar tentáculos sobre o restante do mundo. Na América Latina, os muçulmanos estão muito estabelecidos. Ali na tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Uruguai, é uma concentração muito grande de muçulmanos. Eles vêm inicialmente pacificamente e estão se enraizando no comércio. Quando alguém diz que vai comprar um produto do Paraguai, na verdade está comprando um produto na maior parte fabricado na China, mas vendido ali pelo comércio dominado pelos muçulmanos naquela região de fronteira com o Brasil. E dali eles vão ampliando a sua influência nos países. O Brasil tem várias áreas no Nordeste que são áreas onde eles impõem a Sharia lá dentro, tipo imensas fazendas muçulmanas. Eles vão comprando a população pobre da vizinhança para se tornarem muçulmanos também. Por exemplo, quando eles oferecem emprego, a pessoa tem que se tornar muçulmano. Quando se casam, eles só aceitam se a pessoa se converter ao islamismo também. Então eles estão se ampliando no Brasil. Há poucos dias atrás, a Rede Globo fez uma reportagem sobre a periferia de São Paulo, onde várias áreas têm assim uma quantidade imensa de muçulmanos em São Paulo. A Rede Globo está totalmente favorável à propagação muçulmana no Brasil. Fez uma reportagem, parecia uma propaganda do islamismo, a reportagem que a Rede Globo fez na Globo News. E então, no Brasil, eles estão se expandindo. Há propagandas de várias maneiras dos muçulmanos fazendo bem, ajudando humanitariamente, dando assistência médica. Eles estão nessa fase de implantação, uma campanha de boa imagem junto à população brasileira e estão conseguindo. Por exemplo, a própria Rede Globo está fazendo parte dessa rede de propaganda muçulmana no Brasil.
Nos Estados Unidos, eles têm outra tática. Estão comprando empresas nos Estados Unidos com os petrodólares, que ainda tem muito. Eles estão comprando empresas e como os Estados Unidos são controlados pelo dinheiro, eles estão aumentando a influência muçulmana lá dentro. Conseguiram eleger um presidente de descendência muçulmana. O Barack Obama se disse, na época, convertido ao cristianismo, mas se arrependeu logo. Ele saiu da igreja, a própria igreja o expulsou também. Ele não é cristão, nunca foi. E ele é filho de muçulmano e o tempo todo ele fez no governo propaganda do movimento LGBT e do islamismo, tolerância para com o islamismo. E ele não está sozinho, ele representa já uma comunidade grande de muçulmanos nos Estados Unidos. Mas eu acredito que o grande palco de batalha e o grande trunfo do islamismo no mundo hoje é na Europa. A Europa é grande, influente, tem uma economia muito forte e o islamismo está entrando na Europa através não do dinheiro, mas através das pessoas. Os europeus não querem mais ter filhos, estão muito desiludidos com tudo e os muçulmanos estão entrando na Europa para ter 10 filhos, cada família, cada mulher, 10 filhos. Eles estão enchendo a Europa de pessoas. Acontece que Satanás já atuou desde a Revolução Francesa para incutir nos europeus o humanismo. E isso já predominou. O pensamento humanista já predominou na Europa e hoje a esmagadora maioria da população da Europa tem pena das pessoas, quer salvar a humanidade e tem a vida humana como o maior valor. E a ajuda aos pobres, isso é mandatório para todos eles europeus. Quando um muçulmano vem morar na Europa, é praticamente obrigação da ideologia humanista dos europeus socorrer aquela pessoa. E os muçulmanos estão se aproveitando disso, através de imigrantes, refugiados, através de uma multiplicação de filhos nascidos na Europa. Eles já estão em cerca de 10% da população em vários países. Os muçulmanos já mudaram por completo a Suécia, já influenciaram grandemente a França. A Bélgica é um país que tem áreas totalmente muçulmanas. A Europa está bastante influenciada pelos muçulmanos. E agora eles descobriram que esse mesmo humanismo, entenda isto, esse mesmo humanismo que é pregado na Europa é para valer. Eles pregam a paz, eles são totalmente contrários à guerra. Os europeus, na esmagadora maioria, cerca de 80% das pessoas, pesquisa de opinião tem sido feita nessa direção, e cerca de 80% da população da Europa não quer guerra de jeito nenhum. E eles não estariam dispostos a defender seus países. Eles se renderiam a qualquer invasão armada que houvesse. Isso já fez com que a Turquia divulgasse que se a Turquia invadisse a Europa, a conquistaria em 3 dias, porque os europeus não resistiriam. A Alemanha cairia numa manhã e na parte da tarde a França toda, se a Turquia invadisse a Europa. E por que não? Bom, é o que muitos estão pensando. Os europeus hoje vivem apavorados, não querem pegar em armas, não querem guerra e não querem confrontar os muçulmanos. Não querem confrontar. Quando há
atentado terrorista, e eles estão se multiplicando na Europa, quando há um atentado terrorista, as autoridades abafam a autoria, a mídia não divulga, e eles tentam só achar as pessoas individualmente que fizeram e punir essas pessoas. E só. E a tendência de conciliação continua. O Papa Francisco está totalmente impregnado dessa ideia. Ele, nesse último domingo, fez um discurso se referindo à perseguição que acontece em Mianmar, lá no sul da Ásia. Uma etnia lá, uma minoria muçulmana Rohingya. Ele citou, isso é recente, os budistas, que são maioria em Mianmar, estão vendo os muçulmanos como uma ameaça e estão então perseguindo os muçulmanos. Esses muçulmanos da minoria Rohingya não são pacíficos, porque eles atacaram policiais e eles atacam também. Porém, o Papa os chamou de pacifistas, de gente boa, fez um apelo veemente para que o mundo acolha esses muçulmanos Rohingya, que são pacíficos, são muito bons, chamou de irmãos, nossos irmãos. Bom, o Papa já foi contraditado por muitos líderes católicos que não aceitam isto. E é estranho verificar que o Papa praticamente não fala nada em relação aos atentados terroristas muçulmanos contra igrejas católicas, contra a população católica e o verdadeiro genocídio que os muçulmanos fizeram lá na Síria contra populações católicas. O Papa está em desespero, com medo das ameaças muçulmanas que já disseram que querem tomar a Santa Sé, o Vaticano. Então o Papa também já está rendido aos muçulmanos. Não critica em nada, pelo contrário, defende um acordo, uma aliança com os muçulmanos. É mais ou menos a mesma posição da maioria dos líderes da Europa também, que já está de joelhos diante dos muçulmanos. Tendo isso em vista e o aumento da atividade muçulmana no mundo, não é só o Estado Islâmico. O Hezbollah, Partido de Deus, é financiado pelo Irã. Está localizado inicialmente no Líbano, na fronteira com Israel. Mas o Irã tem despejado armas, munições e mísseis e mandado pessoas de uma tal maneira que o Hezbollah se expandiu. O Hezbollah não se entende bem com o Estado Islâmico, que é xiita, que é sunita. O Hezbollah é xiita. E eles, financiados pelo Irã, eles não se entendem bem, mas convivem. Uns atacam em umas áreas, outros em outras áreas. O Hezbollah se expandiu muito e está praticando atos terroristas em muitos outros países do mundo, não só junto à fronteira com Israel. Está muito armado com mísseis trazidos pelo Irã. O Irã financia, apoia e controla o chamado Hezbollah. Com tudo isto, os muçulmanos estão se expandindo pelo mundo todo. E há pessoas questionando, e há pessoas afirmando. No YouTube você pode ver que o Erdogan é o anticristo, coisa desse tipo. Que a Turquia vai controlar, coordenar os esforços radicais muçulmanos para atacar o resto do mundo e dominar o resto do mundo. Não é essa a visão que nós temos. De fato, os muçulmanos vão se unir porque eles têm um denominador comum muito forte. Eles vão acabar se unindo e o fim deles, onde é que vai parar? Eles vão dominar o Brasil
Houve pessoas que se alarmaram há pouco tempo atrás no Brasil que os muçulmanos iam trazer 2 milhões de pessoas para cá e coisa desse tipo. Não é verdade e nem é prioridade para o movimento muçulmano no mundo o Brasil. O Brasil não é prioridade para eles. Eles estão interessados na Europa e querem dominar o Vaticano. E eles vão parar onde? Bom, segundo a nossa teologia, nós já estamos muito próximo do arrebatamento. Não vai dar tempo de os muçulmanos aumentarem em número a ponto de dominarem o mundo ou a Europa. Eles não vão dominar a Europa. Eles vão crescer, aumentar a ponto de apavorar mais a Europa para pedir um anticristo. A Europa vai pedir um líder forte que resolva o problema muçulmano, vai ser o anticristo. Mas antes disso, a igreja vai ser arrebatada. Dentro de poucos anos, a igreja vai ser arrebatada, a Europa vai pedir um anticristo e os muçulmanos vão se unir com a Rússia vai fornecer armas e já está fazendo aliança com praticamente todos esses países muçulmanos para fornecer armas para eles. A Rússia vai ser o Gog e Magog junto com os muçulmanos que vai invadir Israel e vai ser destruída ali em Israel. E vão ficar os dois grandes blocos, a Europa com os Estados Unidos contra a China e os países do Oriente para a Batalha do Armagedon 7 anos depois. Mas 7 anos antes já terá acontecido o arrebatamento, que já está muito próximo dentro de poucos anos. Quando você vê o islamismo crescendo, você sabe que já está muito perto. Ele vai crescer até certo ponto que vai apavorar o mundo e a Europa vai pedir um anticristo. A igreja já terá sido arrebatada. Nós já estamos muito perto de tudo isto acontecer.